Pessoal, dando sequência a esta nossa semana festiva, em que a Polícia Militar de Minas Gerais completa 250 anos, eu estou recebendo aqui este grande policial militar, um ser humano incrível, que é o meu amigo, capitão veterano José Ronaldo Campos. Comandante, primeiro agradecer ao senhor por tirar um tempinho para vir até aqui e participar conosco desse momento festivo e também um momento de homenagem. É evidente que nós gostaríamos de convidar várias pessoas, mas optamos por fazer o convite a um representante de cada década. Falamos com militares que ingressaram na polícia na década de 50, 60 e agora vamos falar com o capitão Ronaldo, que ingressou na polícia em 73. Não é isso, comandante? Isso, 1º de março de 1973. Parece que foi ontem? Parece que foi ontem, viu? Estou aí firme e pronto para contribuir com a Polícia Militar. Coisa boa. Comandante, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, eu queria que o senhor contasse um pouquinho o que levou o senhor a decidir pela Polícia Militar. Eu sei que nem sempre nós escolhemos a polícia, às vezes é a polícia que nos escolhe. O militar, ele tem, via de regra, vocação, são profissionais vocacionados. Eu queria que o senhor contasse como o capitão Ronaldo ingressou na polícia, qual curso que o senhor fez, aonde o senhor ingressou, como é que foi o início dessa carreira? Bom, eu sou filho de um militar. Meu pai foi soldado, cabo, sargento e saiu segundo tenente da Polícia Militar. Bacana. Então isso influenciou de certa forma e eu fui para Belo Horizonte fazer o CFO. Prestei provas, né? Fui selecionado lá e em 1º de março de 73 eu iniciei o curso. Fiz um curso de 4 anos e me formei em 1976. Foram 4 anos. Pesado, sofrido. Naquela época o negócio era para valer, acampamento, jornada, foi bem difícil. Então o senhor é aspirante de 1976. Isso. E assim que o senhor se formou, o senhor foi para onde? Eu já tinha feito um estágio aqui em 76. Eu vim com outros colegas fazer um estágio aqui em Uberaba. E gostei muito da cidade universitária, boa qualidade de vida e tal. E eu fiz uma opção para vir para cá. E eles me atenderam, eu vim como aspirante para cá. E cheguei aqui em 1977. Em 77 eu cheguei e o comandante falou, não, você era o Idemo da Costa Pereira, o comandante da época. Do 4º Batalhão. 4º Batalhão. Comandava o 4º Batalhão. O 4º Batalhão comandava a região toda. Comandava Uberlândia, comandava Paracatu, comandava Iturama. Meu Deus do céu. A região toda era comandada pelo 4º Batalhão. Aí ele falou, não, eu quero que o aspirante vá para Araguari. Aí eu fui servir em Araguari. Cheguei lá, encontrei o Major Silvio, na época era tenente, e comandava, aí fui servir lá, fiquei lá 1 ano em Araguari. Depois fui para Uberlândia, fiquei também quase 1 ano também, depois voltei para Uberaba. Continuei aqui. E aqui, quando o senhor chegou, qual que foi a atividade que o senhor desempenhou aqui em Uberaba? Aqui em Uberaba, eu fui chefe de curso de escola de recruta, dei aula, tinha um curso de formação de cabo também, dei aula e era um instrutor, era um oficial instrutor. Depois eu fui assumir, fui comandar o trânsito, era um 2º tenente que comandava o trânsito de Uberaba. Era uma missão, assim, de certa forma difícil, porque trânsito, apesar que naquela época tinha bem menos carro, né? Mas foi um trabalho muito bom, entendeu? Que nós desempenhamos e surtiu efeito, foi muito bom. Em 79, eu teve uma seleção para ir para o Rio de Janeiro, entendeu? Tinha uma vaga para representar Minas Gerais na Escola de Educação Física do Exército. E nós éramos 18 e eu consegui ser o 1º lugar da turma na polícia. Aí eu fui para o Rio de Janeiro fazer o curso de Educação Física. Que legal. Aí fiquei lá 79, 80, fazendo esse curso.
Aí me formei em Educação Física, um curso muito bom, entendeu? Completo, ele era assim intensivo, entendeu? E depois retornei a Belo Horizonte. Então quer dizer que o senhor ficava o dia inteiro estudando Educação Física? Educação Física. Não tinha o trabalho igual hoje, né? Não. A pessoa trabalha e à noite vai para a faculdade. O curso era o dia inteiro. Nessa época nós éramos 58 e era os alunos na época, ou os oficiais que fizeram o curso, tinha da Marinha, tinha 3 da Marinha, tinha uns 8 do Exército e tinha das Nações Amigas. Nações Amigas, que era, por exemplo, Equador, Paraguai, Uruguai, tinha oficiais representando essas nações e foram meus colegas. Que bacana! Inclusive que era o Lúcio Gutierrez, foi presidente do Equador depois. Então quer dizer que o senhor estudou Educação Física com o presidente do Equador? Posteriormente ele foi o presidente, virou presidente do Equador. Lúcio Gutierrez. Que bacana! Quem está assistindo aí, dá um Google. Lúcio Gutierrez. Estudou Educação Física com o nosso entrevistado de hoje, Capitão Ronaldo. Isso. Coisa boa. Comandante, se o senhor conseguir aí puxar pela memória uma ocorrência da qual o senhor participou, que marcou a carreira do senhor, seja talvez pelo risco de morte, ou pela gravidade do ato praticado, ou por ter, sei lá, salvado um colega, qual seria essa ocorrência que ao longo da trajetória do senhor na polícia, o senhor falou, não, essa aqui me marcou? Tem uma ocorrência que ela achei interessante, como que ela se deu, sabe? Eu não sei precisar o ano, mas eu acho que foi já na década de 80 já, foi em 80, Eu estava de oficial de dia e nós recebemos um comunicado que tinha um cidadão cortando uma árvore lá próximo da Praça da Abadia. Tá? Tinha uma praça ali que eu não sei precisar. Mas eu mandei uma viatura deslocar até lá, foi cortando uma árvore, eu estava com um machado cortando uma árvore. Aí, quando a viatura chegou lá, o cabo e o soldado. O cabo desce da viatura e grita, para de cortar essa árvore aí. Que absurdo. Ele olhou assim e não deu bola e continuou cortando a árvore. Aí o cabo se aproximou mais um pouco dele e falou, eu estou dando uma ordem, rapaz, para de cortar essa árvore. Ele pegou, partiu para cima do cabo, entendeu? E o cabo aí sacou da árvore e pá! Deu um tiro só no peito, ele caiu. E aí eu era o oficial dia, deslocamos para lá tal, e aquele negócio. Mas o que acontece? A comoção social achou que o cabo tinha que ter levado uma rede para poder jogar nele, entendeu? Que isso? Naquela época, não agiu com meios moderados, nós fomos criticados por isso, entendeu? Então isso deu um problema sério para nós, entendeu? Até aí os dois foram trazidos, o cabo e o soldado foram trazidos para o quartel, ficaram detidos, né? Porque matou um sujeito que estava cortando. Mas isso aí eu achei que ficou gravado, eu nunca esqueço disso, entendeu? E que nós precisamos entender é que se ele não tivesse efetuado o disparo, com certeza quem teria ido no lugar o cabo. Do rapaz do machado era o cabo. É o cabo, entendeu? Então são os ossos do ofício, nossa missão ela é questão de momento, as coisas acontecem de uma hora para outra. Então a gente não pode prever, né? Prever uma situação. Comandante, e como que era a relação do superior com o subordinado naquela época? Na época do senhor, lá na década de 70? Porque a gente sabe que hoje o superior tem muita amizade com o subordinado. Nós quebramos alguns paradigmas no decorrer dos anos. Mas lá na década de 70, como que era essa relação da praça com o oficial, do sargento com o soldado, do coronel com o tenente? Como é que era? Naquela época, deixar de fazer continência, por exemplo, era
uma transgressão disciplinar, entendeu? Era bem rigoroso. Hierarquia e disciplina era cobrado à risca. Mas o militar era muito mais valorizado. O militar, eu acho que a gente podia andar na rua tranquilamente, fardado, entendeu? E onde você passava, o pessoal te respeitava. Eu acho que atualmente houve um enfraquecimento muito grande. Um enfraquecimento muito grande. Os militares precisam resgatar esse nosso valor, entendeu? Nosso valor. E lamentável o que está acontecendo. Mas... O senhor acha que hoje a sociedade não respeita como deveria os nossos valorosos policiais? A sociedade, eu acho que sim. O cidadão de bem respeita. Mas eu falo que a bandidagem está aí, né? E a impunidade. Nós estamos vivenciando a impunidade total. É lamentável o que está acontecendo, entendeu? É isso que está acontecendo. Mas o cidadão de bem nos respeita, sim, eu acho. E naquela época, o cabo, o soldado, ele conseguia conversar com o capitão ou com o major, ou existia mesmo um distanciamento? Havia um certo distanciamento, entendeu? Nós tínhamos o ciclo, né, de cabo e soldado, subtenente e sargento, isso aí era respeitado, entendeu? Os oficiais, tem os oficiais subalternos, oficiais intermediários e os oficiais superiores, né? Esse ciclo aí era bem distinto. Se pegasse um soldado lá batendo papo com um capitão, estava errado. A não ser que o capitão o chamasse, entendeu? Mas se não chamasse, não tinha que ir lá conversar, não. Era bem assim, era rigoroso, entendeu? Era rigoroso. Então, assim, e nós, como alunos, eu fui aluno do primeiro ano, quando fazia academia, os alunos também tinham uma hierarquia. Então, o primeiro ano tinha que chamar o segundo de senhor e tal, e assim sucessivamente. E era rigoroso também, entendeu? Se o aluno deixasse de fazer uma continência, a gente ia falar, você pode deixar seu nome lá que você vai ficar detido aí no final de semana. Sem ser ouvido, sem nada. Era punição sumária. Entendeu? Assim, é claro que isso aí era um certo exagero, eu vejo. Na época era normal. E como que era, senhor capitão, o poder de compra do militar? Lá na década de 70 e começo da década de 80, o salário era suficiente, o militar vivia bem. O que dava para fazer com o salário naquela época? O salário era péssimo. Era péssimo. O meu pai era soldado e nós somos 6 irmãos. Eu sou o primogênito. E a gente custava sobreviver. Custava, não tinha como. Depois que ele foi melhorando, foi subindo. Mas mesmo assim, entendeu? Agora, eu, quando fui como aluno, eu não ganhava, eu ganhava muito pouco. Eu custava, a gente tinha que sobreviver na academia também. Por exemplo, se o salário era R$1.000, eu ganhava 300. Bem menos que o salário mínimo. Menos que salário coisa de mínimo. 1/3 do salário. Era uma ajuda de custo lá para mensal, para comprar alguma coisa. E o soldado, o cabo, então ganhava bem pouquinho naquela época. Ganhava bem pouco. Era uma época muito difícil. Só melhorou mesmo foi em 97, né? Em 97. Em 97 o senhor já tinha ido para a reserva? Já. E de que forma o senhor enxerga esse fato de 87, de 97, melhor dizendo, que nós tivemos, inclusive, a vida do Cabo Valério, que foi perdida naquela ocasião, mas não foi em vão. O Cabo Valério acabou se tornando um símbolo e foi quase uma revolução dos militares em busca de melhorias. De que forma o senhor enxergou aquele movimento de 1997 lá em Belo Horizonte? Eu acho que não precisava ter acontecido. Se as autoridades, os políticos tivesse um reconhecimento, entendeu? Dos valorizasse mais, não precisava ter acontecido, não. Essa reposição salarial deveria ser automática, entendeu? E aí aconteceria normalmente. Eu acho que houve uma revolta, né? Deram um reajuste diferenciado também naquela época, errado também pelo governador. Então eu acho que foi um grande erro. Mas há males que vêm para bem, né? Aconteceu aquilo e aí houve uma repercussão nacional e depois o governador resolveu
Dá mais dignidade. Melhorou nosso salário, entendeu? Melhorou considerável. E assim, agora nós estamos lutando por uma reposição de novo, aí tá essa briga, e eles nunca reconhecem, não nos valoriza. Coisa muito estranho, né? Se o José Ronaldo Campos tivesse hoje, em 2025, 18 anos de idade, ele ingressaria na Polícia Militar de Minas Gerais? Sim. Entendeu? Claro, é uma honra para mim pertencer à Polícia Militar. Uma honra. Eu me formei, meu horizonte aumentou, minha bagagem de conhecimento, tudo foi bom, muito bom. Entendeu? Fiz outros cursos, me formei em odontologia, me formei em educação física, me formei em administração de empresa, em economia, entendeu? Fiz vários cursos, entendeu? Isso, a Polícia Militar me possibilitou isso, entendeu? Além de ter condições de pagar um curso, e abriu o horizonte para mim. Se o senhor conseguisse, talvez em poucas palavras, resumir o que significa a Polícia Militar de Minas Gerais na vida do senhor, qual seria essa definição? A Polícia Militar de Minas Gerais é um exemplo, entendeu? Para todos nós, entendeu? Ela continua sendo e será um exemplo para todas as polícias do Brasil. Eu tenho uma grata satisfação, um orgulho muito grande em pertencer ainda. Eu pertenço à Polícia Militar. Bom, para encerrar aqui esse nosso bate-papo gostoso com este grande ser humano e um excelente policial militar que a gloriosa PMMG tem aqui em Uberaba, eu gostaria, comandante, que o senhor, olhando ali para a nossa tropa da ativa, se o senhor pudesse mandar uma mensagem, que essa mensagem fosse entregue a cada um dos valorosos policiais militares que hoje trabalham e defendem a sociedade mineira, qual seria essa mensagem que o senhor mandaria para os nossos valorosos heróis de farda? Meus colegas, não desistam nunca. A Polícia Militar, ela passa por momentos difíceis. Nós já tivemos momentos muito difíceis. Mas vamos em frente. Eu acho que o nosso reconhecimento virá. Nós estamos tendo aí um enfraquecimento da moral, da ética. Está acontecendo horrores aí agora. Que a gente fica triste. Fica muito triste ver o que está acontecendo. Mas temos que ter esperança. Tem a esperança, porque dias melhores virão. É isso. Bom, quero agradecer capitão José Ronaldo Campos, que é um grande exemplo para todos nós, é um grande amigo, um grande parceiro, que tem uma trajetória brilhante na Polícia Militar e doou um pouquinho do seu precioso tempo para contar um pouco dessa experiência para nós, tá bom? Muito obrigado, comandante, que Deus abençoe o senhor, a família do senhor, e conte sempre com esse amigo aqui, esse humilde cabo que está aqui lutando para representar a nossa classe. Obrigado, comandante. Eu que agradeço. Muito obrigado, senhor. Conte comigo, viu? Obrigado. Valeu.